Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, eu sou Murilo Rodrigues, sou psicólogo e estou aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema que está tão em voga, que é a questão da ansiedade. Se você procurar aqui no YouTube, vai encontrar diversos vídeos tratando sobre o tema. Então eu vou dar uma definição bastante rápida e vou passar uma lista para vocês sobre como vocês podem trabalhar aí da própria casa, do trabalho, de qualquer lugar onde você esteja, a questão da ansiedade, ok? Bom, primeiramente, ansiedade, ela não é um sentimento. Ansiedade, tecnicamente falando, é uma resposta orgânica, adaptativa, que tenta colocar o seu corpo em uma situação de risco imediato, sendo real ou não real, em uma situação de prontidão. Ou seja, a ansiedade que as pessoas tanto conhecem não necessariamente é algo ruim. A ansiedade é um dispositivo que o seu corpo tem para reagir em muitas vezes a situações, por exemplo, de risco, de perigo, ou em situações que exigem uma resposta relativamente pronta. É necessário que o ser humano tenha determinada quantidade, vamos dizer assim, vou usar esse conceito, embora a gente não meça de forma como se fosse uma substância, a gente pode, entre aspas, medir, né, por meio de testes, por meio de questionários psicométricos, mas não como se fosse uma substância que a gente pudesse determinar em quilos ou em mililitros, enfim. Então é necessário que a gente tenha uma certa quantidade de ansiedade, até mesmo para se programar, fazer projetos, planejamentos. Então a ansiedade, quando ela é bem cuidada, ela pode ser uma aliada do ser humano. O que acontece? Em alguns momentos, em algumas pessoas, a ansiedade pode sair do controle, ela pode entrar em níveis bastante elevados e começar a causar prejuízo social e afetivo para a pessoa. O que isso quer dizer? Se você deixa de sair de casa, deixa de frequentar eventos sociais, se você deixa de fazer alguma atividade por causa da ansiedade, porque você não está se sentindo bem, porque a ansiedade ela gera alguns produtos que são um pouco complicados, como por exemplo, angústia, medo e algumas reações fisiológicas, como por exemplo, sudorese, taquicardia, mialgia às vezes, ou seja, dor em algumas partes do corpo, contrações musculares e uma série de outros sintomas físicos, inclusive, quando ela sai do controle, ok? Agora, nem toda ansiedade descontrolada ela é doentia, ela é patológica, como a gente utiliza esse termo técnico. Mas em muitos momentos, quando a ansiedade ela extrapola durante muito tempo na experiência do sujeito, aí a gente já pode considerar uma psicopatologia ou os famosos transtornos de ansiedade que as pessoas conhecem aí. Dentre os quais, por exemplo, a famosa do senso comum, vamos dizer assim, síndrome do pânico, né? Ou seja, os episódios de ansiedade paroxística, que é o que nós vamos chamar de forma mais técnica aí dentro da questão dos transtornos de ansiedade. Mas existem um conjunto aí, entre aspas, de doenças, porque eu detesto esse termo, mas é um termo que, inclusive, muitos colegas da psicologia utilizam. Ou de transtornos, síndromes, enfim, dificuldades que estão vinculadas à ansiedade e elas envolvem determinado nível de tratamento. Esse tratamento geralmente é feito com psiquiatra e com psicólogo. Mas se a sua ansiedade não chegou nesse ponto de você ter um prejuízo social e afetivo elevado, se você não está tendo assim muita dificuldade, está tendo uma dificuldade ali razoável, mas que você quer aprender um pouco a lidar com isso no seu dia a dia, eu vou passar para você aqui algumas coisas que você pode tentar aí. Caso você não consiga, é importante que você procure um profissional da área, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, que vai te ajudar nessa situação. Depois a gente pode até gravar um outro vídeo aí
para dizer em qual momento o psiquiatra ajuda na ansiedade, em qual momento o psicólogo e assim especificamente, ok? Então isso daqui não é uma receita de bolo para todo mundo. São alguns princípios práticos que podem te ajudar na sua lida diária com a sua própria ansiedade. A primeira questão que você pode prestar atenção é sobre a sua respiração. Fundo, respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira. Grande parte dos tratamentos e exercícios psicológicos hoje mais eficazes são centrados na regulação, no controle da respiração dos pacientes, dos clientes. Por quê? Porque o seu corpo ele possui um conjunto de ritmos e um deles é o respiratório, o ritmo respiratório e também o ritmo cardíaco. Esses dois ritmos eles estão diretamente associados a regiões, a dinâmicas neurológicas, cerebrais, químicas dentro do seu corpo que podem ou não dar uma resposta ansiosa. Lembrando que muitas vezes a ansiedade ela é apenas o seu cérebro tentando ali te dar algum tipo de mensagem. Então preste bastante atenção no que o seu cérebro pode estar te dizendo, ok? Então, a primeira coisa que você pode tentar fazer é controlar a sua respiração, tentar encontrar um fluxo de inspiração e expiração harmônico, um fluxo contínuo que não seja curto. Grande parte das pessoas ansiosas tem um fluxo de respiração muito curto, uma respiração bastante entrecortada e as pessoas precisam aprender a respirar direito. A segunda possibilidade para você que quer aprender a lidar com a ansiedade é fazer planejamento. De que forma? Você pode começar a tomar notas, anotar e fazer uma lista de atividades que você precisa executar durante o dia, semana ou mês, por exemplo. Muitas pessoas entram em um ciclo ansioso porque elas se detêm num pensamento sobre várias coisas que elas têm que fazer, elas devem fazer, elas querem fazer, mas que no final do dia elas se ocuparam tanto nesse pensamento que acabaram por não fazer nada. Então é importante que você possa se planejar. Aprender a trabalhar com listas, por exemplo, é uma excelente oportunidade para você colocar a sua ansiedade sob controle. Uma terceira coisa que você pode fazer também é controlar o fluxo da sua fala. Se você fala de forma extremamente rápida, você, de alguma forma, vai acelerar também a sua respiração. Você já repararam que tem pessoas que falam assim muito rápido, de repente elas quando vê já estão tudo acelerado e elas, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou todo perdido, começa a suar, alguma coisa está acontecendo. Calma. Então você precisa aprender a controlar o fluxo também da sua linguagem. Muitas pessoas são consideradas ou elas podem ser percebidas ansiosas por meio da fala, por meio da linguagem. Muitas vezes uma pessoa que ela está assustada, ela acabou de passar por uma situação ansiogênica, ela vai ter a tendência a falar de forma um pouco mais acelerada. Ou seja, ela precisa diminuir um pouco o ritmo do pensamento e linguagem são inseparáveis, ok? Já dizia Vygotsky, um grande teórico da psicologia. E também dizia Piaget que cognição e afeto não se separam, ok? Então a gente precisa aprender a controlar a nossa fala para controlar os nossos pensamentos e assim controlar os nossos sentimentos. Controlando fala, pensamento e sentimento, a gente tem uma possibilidade maior de colocar a ansiedade em um nível mais agradável. Outro ponto interessante é que você se atente também à forma como você está praticando ou não exercícios físicos, porque exercícios físicos são excelentes aliados no controle de sensações corporais. Exercícios físicos liberam substâncias muito boas no organismo, como por exemplo endorfina, serotonina e até mesmo a adrenalina. Mas aquela adrenalina boa que fica sob um certo controle ali adequado, não aquela adrenalina ruim de uma situação traumática, ok? Então, o seu corpo ele precisa se acostumar também com certo nível de adrenalina. Ele é importante para você. E todas essas substâncias são produzidas no seu organismo. Então, o exercício físico é um excelente aliado para que você coloque a sua ansiedade em dia.
Então, fazer uma caminhada, praticar um pouco de esporte, seja futebol, natação, vôlei, enfim, qualquer coisa que você movimente o seu corpo vai te ajudar bastante nisso. Bora! Hora do show, porra! Mais um ponto importante para você é que preste atenção na forma como você está nutrindo o seu corpo, ou seja, alimentação e hidratação são pontos extremamente importantes. Alguns elementos, como por exemplo a cafeína, ou taurina, que está muito presente aí nos energéticos, guaranina, algumas substâncias como essa, são responsáveis por acelerar o seu organismo. E o seu organismo estando acelerado, o seu cérebro em muitos momentos vai interpretar que você está em uma situação de risco e vai começar a liberar ali uma dinâmica ansiosa ali para você. Então preste atenção na forma como você está se alimentando. Alimente-se bem, uma alimentação balanceada, uma boa hidratação e você tem uma excelente possibilidade também de trazer ansiedade para bons níveis aí na sua experiência psicológica. Escutar umas boas músicas podem te ajudar, ter contato com situações contemplativas, como por exemplo, uma galeria de arte, você pode participar de algum tipo de culto religioso, situações das quais você se sinta calmo, tranquilo ou pertencente a algo maior do que você. Muitas vezes a ansiedade, ela te dá uma sensação quase que de um afogamento, como se você estivesse se perdendo dentro de si, quase que não sai, né? Então, quando você tem experiências ali que te ligam a uma sensação estética maior, pode ser que você tenha uma boa possibilidade também de tranquilizar o seu organismo, ok? Meditação também pode ajudar bastante. Técnicas ou práticas como yoga também podem ajudar você muito nisso daí. Ou aquela boa e velha, aquele bom e velho contato com a natureza pode te ajudar muito também, ok? Bom, pessoal, essa é uma, entre aspas, lista para você pensar, refletir, talvez colocar em prática no seu dia a dia, mas veja bem, não é uma receita de bolo, isso daqui não é uma receita, isso não é uma coisa que vale para todo mundo, mas são bons princípios que podem te ajudar. Quando você procura um profissional, você vai perceber que cada ansiedade se manifesta de forma diferente em cada pessoa e em cada momento da vida. Uma avaliação profissional vai fazer você perceber o que está te deixando ansioso de fato e de que forma personalizada, de que forma técnica, científica você vai poder lidar com aquilo. Não existem receitas mágicas, cada um vive a sua situação de uma forma específica e um profissional, psicólogo ou psiquiatra, vai te ajudar a entender melhor isso e atuar de forma a melhorar o seu desconforto e a te dar mais qualidade de vida, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou com alguma coisa, trouxe informações importantes para você, compartilha com seus amigos, dá um joinha pra gente aí, deixa um comentário, pede também novos temas aí para que nós possamos trazer mais contribuições por meio da psicologia para fazer a sua vida um pouco mais feliz, ok, pessoal? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço e até um próximo vídeo.